amados, boa noite. Aleluia. Um prazer imenso estar aqui. Estou muito feliz com a minha esposa, Carol, por estar com vocês hoje, vivendo essa noite e mais uma noite onde o amor de Deus vai revolucionar as nossas vidas. Por favor, tome o seu assento. Obrigado pela gentileza. Está maravilhoso. Eu estou usando ainda essa cadeira às vezes, porque eu tive uma fratura, mas já estou ficando bem. Até já trouxe uma bola de futebol americano aqui hoje. Depois vou jogar ela para alguém. Você vai receber hoje. Hoje é o dia dos recebedores. E, queridos, amo vocês, amo o Yu, eu e minha família, minha esposa linda, Carol, Gabriel. A gente veio dentro de uma direção de Deus para Gravataí. E nós estamos vivendo uma revolução do amor. É isso que nós estamos vivendo, esse é o tempo de Deus. Estou com a camiseta, inclusive, esse ano você vai ver essa camiseta e esse adesivo em milhares de carros, em milhares de ruas, em tudo que é lugar que você for. E quero que você seja, inclusive, um revolucionário esse ano. Eu tenho dito que não é tempo de revoluções comunistas, socialistas ou de qualquer vertente filosófica, sexual, é revolução do amor de Deus na Terra. E eu estou testando essa camiseta já e, gente, está dando certo. Eu fui num restaurante e chegou um senhor junto de mim e a camiseta atraiu ele. Ele chegou junto conosco, né, Carol? E ele disse, eu vi a tua camiseta e está escrito Revolução do Amor e está escrito Jesus. E ele disse, a minha filhinha está com câncer. E eu senti vontade de te pedir uma oração, por causa da camiseta. Eu disse, já deu certo. O ponto de conexão que nós queremos é que as pessoas percebam que nós carregamos algo. E não é uma revolução de armas, mas é uma revolução de amor, de abraço, de cuidado e de poder de Deus que muda a história das vidas. Lá naquele restaurante a gente parou de comer, ele disse, desculpa eu estar atrapalhando. E eu disse, não, é um presente para nós poder orar por ela. E eu tenho certeza de que aquela menina foi curada. Amém? Você ouviu a palavra que eu usei, certeza? Amém? Aleluia. Os sinais seguirão os que creem. Não vem o sinal e depois você crê. Primeiro você crê e os sinais seguem quem crê. Eu tenho caminhado e desfrutado de muitos momentos gostosos, de qualidade. Ontem almoçamos juntos, eu e o pastor Marco, esse homem querido, um amigo. Muitos momentos já de sonhos, de comunhão, de oração. E eu vejo nele, na Jéssica, um casal maravilhoso. Eu sou muito grato a Deus por tê-los aqui cuidando do nosso culto de sábado. E nós estamos sonhando com algo poderoso de Deus para os sábados à noite. Nosso Saturday Night, né, Marco? Quero honrar a tua vida, da Jéssica, do Adriano e de toda a equipe que ministra aqui às noites. Queridos, eu tenho amado muito o Yu, acompanhado vocês e celebrado o amor que vocês têm pelas pessoas. Nós combinamos muito, muito, muito nisso. E eu entendo que eu estar aqui hoje junto com vocês, e creio que vocês, assim como eu, desejam estar na página de Deus. Imagina que existe um livro que Deus compôs para a história da humanidade. Esse livro é a Bíblia. E Deus ele vai caminhando na história da humanidade, e o pastor Marco já disse que o final é vitória, né? O final é o Rei dos Reis reinando sobre um novo céu e uma nova terra. Nós já sabemos o final, está tudo certo. Mas nós precisamos estar na página de Deus. Nós precisamos estar na página de Deus. Eu queria que você dissesse isso comigo. Eu quero estar na mesma página de Deus para esse tempo. O meu grande desafio é não me atrasar. O meu grande desafio é não me adiantar. Tudo o que eu compro, tudo o que eu adquiro, aonde eu chego, eu sempre oro, Senhor, eu não quero ficar nem um dia mais e nem um dia menos do que o Senhor planejou. Pega um carro e viaja um dia e você vai ver aonde você vai chegar, a distância que você pode estar do centro da vontade de Deus em um dia. Um dia. Eu compro um carro, eu vou para uma casa, eu chego no ambiente, eu digo, Senhor, nem um dia a mais e nem um dia a menos, porque um dia a mais o Senhor já saiu e já está longe, eu ainda estou aqui. E um dia a menos, eu saí antes e o Senhor ainda não saiu comigo. Então, queridos, eu quero que a gente tenha, por isso eu entendo e louvo a Deus que vocês estão buscando o ambiente da revelação da palavra de Deus, mas também um ambiente individual, onde a voz de Deus fala individualmente.
Existe uma profecia que é para todos nós, que é a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. E essa já está revelada. Mas existe um caminho individual da vida de cada um de nós. E para esse caminho, eu creio que o Senhor Jesus tem falado com você. E eu quero hoje te incentivar a algumas coisas, começando por, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, e o verso 1, que diz assim, Hebreus 12, 1, vai pro telão? Vai. Hebreus 12, 1 diz, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Quem são as testemunhas? Os santos da Bíblia. E os santos atuais, que são testemunhas do poder de Deus na vida deles, naquilo que Deus já fez e que vai fazer nas nossas vidas. Livremo-nos, livremo-nos, livremo-nos. O evangelho não é peso. Livremo-nos de todo peso. Peso é coisa de Satanás. E do pecado. Pecado também é coisa de Satanás. Que tão firmemente, olha o que está nos agarrando. Olha o que está nos agarrando. Se agarra firmemente, se apega a nós. Nós temos que nos desvencilhar com força, porque ele está agarrado em nós. Pesos emocionais, mentais, culturais, pecados se agarram firmemente. Mas nós nos rompemos desse peso e corremos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Queridos, agora Romanos 4:3, para a gente ir introduzindo. A Bíblia diz assim em Romanos 4:3, pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Creu, creu. Quando nós olhamos aqui, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, é a palavra. E nós temos que crer nessa nuvem de testemunhas, crer nessa palavra e receber essa palavra. Crer, quando a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, quando Deus foi lá em Ur dos Caldeus e disse, Abraão, sai, sai, essa era a palavra, sai, sai, sai. Há um novo tempo vindo, sai do tempo que você está. Se você não sair, você não vai estar na mesma página do que eu. Sai, não se atrasa um dia, lembra? Um dia, nem um dia mais, nem um dia menos. Quando Deus disse sai, é sai, não é eu vou ver se daqui a pouco eu vou sair. Abraão creu e já se moveu. Creu fala de receber. E aqui eu quero entrar com você, falar com você a mensagem de hoje é Deus quer recebedores. Deus quer recebedores. Esse esporte aqui é o futebol americano, e ele é um esporte que trabalha com dois principais atletas. Tem mais, mas eu quero trazer este aqui primeiro, que é o quarterback, que é o lançador, é o esporte mais caro do mundo hoje, né? E o quarterback é o lançador, é aquele que lança a bola, e existem homens fortíssimos para impedir que um outro consiga receber a bola, pegar ela. Os dois maiores salários da NFL são o quarterback, que é o capitão do time, que vai escolher para onde ele vai lançar a bola, para quem ele vai lançar, e dos melhores recebedores, que não tem mão de alface. Entendeu? Não dá para ter mão de alface, porque vai voar em cima do teu pescoço um monte de cara para você não receber. Em Abraão é a mesma coisa. Deus, ele lançou uma palavra sobre a vida dele. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei e eu farei de você uma grande nação. E Abraão voou e reteve aquela palavra e saiu correndo em direção como um verdadeiro recebedor da NFL. Ele creu, ele reteve. Não dá para receber, e é muito triste quando o cara está dentro da end zone, a zona de ponto. Está lá dentro, e o cara lança, e o mão de alface pega e a bola escapa, e ele perde o touchdown, que foi tão difícil de chegar até lá. Coloca na tela um exemplo de um cara fantástico, e olha a quantidade de combate que existe para reter. Olha lá, olha ele correndo com a bola, e o pau quebrando, e vai, não, solta, não vou soltar, vai. Ei, chegou! Salva de palmas para ele, por favor, porque isso é receber e reter.
E Deus falando comigo, quando Ele me disse o que eu ia pregar para vocês, e faz bastante tempo que Ele me deu essa palavra, para o you. Tem que reter. Não basta Deus falar. Sabia que Deus falou? A minha pergunta é, e você reteve? E você correu em direção à palavra para viver o touchdown da vitória, do cumprimento? Ou você só recebeu uma palavra e com uma mão de alface deixou a palavra se perder e não viveu o plano de Deus com ela? Abraão, ele reteve a palavra quando Deus disse a ele, olha para o céu e conta as estrelas, assim será a tua descendência. Ele pegou uma palavra, Deus não falou duas vezes, ele pegou aquela palavra, ele reteve, e não tinha demônio, não tinha esterilidade, não tinha velhice, não tinha escassez, não tinha fim de vida que tirasse dele aquela palavra, não tinha defensores, como você viu, que voassem, que tirassem, eu serei pai de multidões, porque Deus me disse. O que Deus te disse? Como você tem retido e corrido com a palavra que o Senhor te deu? A Bíblia fala de Noé, que Noé recebe uma palavra. Deus diz assim, Noé constrói um barco. E a Bíblia fala que Noé retém aquela palavra contra todos e contra tudo. Pessoas riem dele, chacotam dele. Noé investe dinheiro naquela palavra. Irmãos, construir um barco hoje é caro. Alguém aqui tem um barco do tamanho que Noé construiu? Irmão, no mínimo 300 milhões, 400 milhões. Ele botou todo o dinheiro dele naquela palavra. Ele botou a vida dele naquela palavra. Noé recebe e ele retém aquela palavra e corre por 100 anos agarrado nela, pastor Marco. Eu estou com o pé quebrado, mas eu vou dar uma corridinha. Ele corre agarrado, velhinho já, ele já estava com 600 anos, mas ele corre agarrado naquela palavra. Amados, é receber uma palavra, reter a palavra e correr com a palavra. Amém? Eu queria que você levantasse, não, agora não, tá, só estou falando. E saísse de hoje aqui correndo, em direção àquilo que o Senhor está dizendo. Corra com a palavra. Nosso problema é que quando recebemos semanalmente palavras do céu, e quem é crente como eu há 10, 20, 30 anos, quanta palavra que não foi retida e que era do céu. Deus jogou a palavra no peito, certinho, era só encaixar. Mas a gente com mão de alface deixa cair, depois diz, o que será que Deus tem para mim? Aleluia. Deus está atrás de recebedores. Levante a sua mão nesse formato. Tem algum recebedor que hoje à noite ele pode lançar uma palavra e você vai receber, reter e começar a correr com a palavra? Tem alguém? Tem alguém que vai construir o que Deus mandar construir? Que vai sair de onde Deus mandar sair? Eu estou atrás de recebedores. Eu estou atrás de pessoas que segurem a palavra e passem uma vida inteira presos com aquela palavra, até ver a palavra se cumprir. E no dia que pela primeira vez na história caiu uma gota de chuva no céu, meu irmão, touchdown. Ele estava dentro do barco. Aleluia. Aleluia. Você não irá se frustrar de agarrar uma palavra da boca de Deus. Você irá se frustrar de ver a vida passar e não ter agarrado as palavras de santidade, as palavras de fé, as palavras de assumir o teu cristianismo de verdade, de não agarrar a palavra. É isso sim, nós nos arrependeremos. José do Egito, ele é um recebedor, ele tinha 17 anos, quando Deus lançou um sonho, o pai duvidou, os irmãos duvidaram, criticaram, venderam, não houve apoio para a palavra, não precisa ter apoio. Você viu ali no vídeo? Tem ataque contra a palavra. Sofreu, foi atacado, escravizado, tentado sexualmente, para não se cumprir a palavra.
arrancaram a sua identidade de livre, tornaram ele escravo, sofreu injustiça, Satanás batendo nele para ver se ele soltava a palavra, porque é isso que se faz nesse esporte, eles vêm e tentam fazer com que o cara solte, por isso tem que ter mãos muito firmes para segurar uma palavra. Eu estou segurando uma palavra, é tempo de avivamento. É um tempo de avivamento. Eu firmo os meus pés no meio do Jordão e eu convido vocês a passarem, porque é tempo de avivamento. Eu estou agarrado nesta palavra, eu estou agarrado com o Descende e com outros movimentos, mas se não tivesse ninguém falando, eu recebi uma palavra na minha casa, a minha casa está em avivamento, e eu faço como os sacerdotes no meio do Rio Jordão, eu coloco os pés e digo ao povo que comigo congrega, pode passar para a terra prometida, porque é tempo de avivamento. Pegue essa palavra. O que é avivamento? Grito? Não. Avivamento é conversões radicais. Avivamento é a sede pela presença de Deus. Avivamento são curas, libertações, sinais. Avivamento é amor pelas pessoas. Avivamento é amor por si mesmo. E também manifestações sobrenaturais do Espírito Santo. Aleluia. A nossa casa tem sido visitada pelo poder de Deus. Você vai dizer, é doido. Eu voltei dos Estados Unidos no início de março de 2025, a minha esposa estava orando até de madrugada, e na hora que ela recebeu uma palavra, e ela reteve, correu com a palavra, houve libertação na vida dela, na mesma hora meu filho foi liberto. E na mesma hora, eu estava dormindo, tinha voado umas 20 horas, eu fui erguido pela cama por Deus e jogado 2 metros de distância. Isso é poder de Deus. A Carol foi lá e disse, que barulho é esse? Foi bem na hora onde eu criei, eu liberei, eu disse, eu aceito essa palavra. Ouvi um estrondo, eu digo, não sei nem o que houve, só voltei para a cama. Naquela hora a pregadora que estava pregando, ela ouviu, a pregadora tinha dito assim, agora o poder de Deus encontra a tua vida. Naquele segundo, puf, o estrondo de Deus na nossa casa. 2025 foi um ano onde nós recebemos 18 palavras no peito, assim, dizendo, vocês vão assumir uma igreja. Dia 29 de março, eu estava num local e um profeta, Deus disse assim, ele vai te abraçar e vai entregar uma profecia. Ele veio em mim e disse assim, me abraçou e disse, sobre a tua vida, o Senhor Jesus vai te levar para um lugar e vai derramar uma unção sobre você e vai começar a curar pessoas. Aleluia. Você acha que eu fiz o quê? O que você acha que eu fiz em 29 de março em diante até onde eu estou aqui? Agarrei a palavra, corri com a palavra, me aliancei com a palavra, cooperei com a palavra, me preparei para o cumprimento da palavra. Em abril eu estava em casa orando e o Senhor me disse assim, Deus me disse, traz tal obreiro para a matriz da outra cidade onde eu estava, agora, porque você não estará aqui no final do ano. O que eu fiz? Eu criei na palavra, eu retive a palavra, eu agarrei a palavra. Eu não contei para ninguém, só para minha esposa, eu disse, nós não estaremos no final do ano, nessa cidade. E eu cheguei, e nós trouxemos aquele obreiro, e ele está voando na posição nova de Deus para a vida dele. E eu estou vivendo o cumprimento da palavra, eu estou numa nova cidade que Deus nos trouxe para viver uma nova palavra. Caleb é um recebedor. E o Senhor Jesus falou muito comigo sobre Caleb. Em relação a vocês. Caleb, você conhece, ele diz em Josué 14:7, coloca Josué 14:7 na tela para você ler o que aconteceu na vida de Caleb. Eu tinha 40 anos. Não tenho mais. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo de Deus, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra e eu lhe trouxe a resposta como sentia no coração. Pode passar. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor Deus. Pode passar. Então Moisés naquele dia jurou dizendo, a palavra sendo lançada, certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor. Pode passar a palavra. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos. Ele estava com 85 anos. Ele estava 45 anos agarrado numa palavra. São passados 45 anos desde que o Senhor falou. Deus falou e eu não soltei. Eu não esqueci.
Sabe, gente, quero dar uma dica. Tem agenda da Voz de Deus. Eu tenho agenda da Voz de Deus. É uma agenda. Com muitas páginas ainda para ele falar comigo. Meus sonhos são com as páginas novas. Mas quanta página já cumprida? Quanta página já cumprida? Quanta página já cumprida? E eu anoto porque a mente da gente é muito frágil. Eu não confio na minha mente. Então eu anoto tudo que Deus fala. Dia, horário, o que aconteceu. Coisas muito doidas. E Deus vai falando e vai cumprindo. Ele tinha uma agenda da Voz de Deus. Pode passar agora o próximo. Ainda hoje estão tão forte agarrando a palavra, sonhando para o cumprimento da palavra. Estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair para entrar. Cara, ele não era, né? Estava com 85 anos. Bota um vovô de 85 anos aqui e um homem de 40 que está aqui. Só que você entende que era tanta convicção da palavra que realmente aquilo o fortalecia. Não importa o tempo, eu estou agarrado na palavra que saiu da boca de Deus. Deus falou comigo e eu quero liberar essa palavra aqui hoje. Que chegou o tempo do cumprimento de promessas antigas que vocês já receberam no IU. De promessas que foram recebidas de 12, 15, 18, eu não sei. Mas que por causa de desalinhamentos, coisas que o Caleb queria, mas os demais não estavam com o coração em Deus. Não aconteceu. Mas o Caleb ainda lembra da promessa e diz, você falou, pai, que o IU ia viver. Eu estou vindo dizer, chegou o tempo do cumprimento da palavra. Aleluia! Agora é a hora. Os corações, as motivações estão alinhando-se com o céu. Amados, os atrasos não é sobre o céu, é sobre a terra e os seus desalinhamentos. Por Deus, já tinha entrado 40 anos atrás. Mas havia desalinhamentos, havia divisões, havia divergências, havia desonras, havia discordâncias da liderança master. Moisés diz A, nós dizemos B. E Deus disse, não vai entrar, nem Caleb. Mas quando existe a convergência, a união, o amor, a pureza, agora todos querem entrar. Ninguém mais está puxando para cá ou para lá. Todos querem viver a promessa. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu ergo a minha mão, levante a sua mão. Receba da presença de Deus. Receba de algo sobrenatural que começa a fluir naqueles que têm esperado promessas, palavras liberadas sobre as nossas gerações, sobre as décadas neste lugar. Deus me disse, Deus me mandou dizer, é o tempo do cumprimento das promessas dos Calebes que estão aqui, aguardando as promessas sobre este lugar, sobre esta igreja, sobre esta cidade, sobre o IU. Nós vamos entrar na nossa terra prometida. Aleluia. Chegou o tempo do cumprimento das promessas antigas. Chegou o tempo do cumprimento das promessas antigas. Pode sorrir, Caleb. Você está no IU há 10 anos. Chegou o tempo das promessas cumpridas. De cumprir as promessas. Pastor Paulo era o Moisés, nos trouxe até aqui. Mas eu sou Josué. Nós vamos entrar na terra prometida. Nós vamos entrar na terra prometida. Santifica o povo. Recebe essa palavra. Recebe. Vem, Marco. Vem cá. Vou primeiro. Não filma, tá? Senão depois batendo em mim na internet. Santifica. Ah! Calma. De novo. Senhor Jesus da graça. Vai. Ah! Corre com a palavra. Agora toca para alguém que tu quer. A palavra é, santifica o povo. Ó, pegou. A palavra é, santificai-vos, porque fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Pega. Santificai-vos, Adriano. Santificai-vos, Iu. Santificai-vos, Júnior. Porque fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Aleluia. Pega, retém. Não seja mão de alface. Amados, eu fiquei maravilhado com o resultado da santificação.
Santificação libera maravilhas. A gente acha que santificação é uma prisão. Na Bíblia, santificai-vos porque o Senhor quer fazer maravilhas. Uau, o resultado da santificação é maravilhas. Por isso que eu me santifiquei na minha juventude, abandonei meus pecados, larguei a pornografia, parei de ser malandro com as meninas, virei santo e Deus me deu uma maravilha de uma mulher. Depois, só para as meninas, ela é linda. É uma maravilha, fruto da santidade. Gente, as áreas de santidade da nossa vida viverão maravilhas. Recebe isso no teu coração e retém. Maravilha é para a santidade. Uau! No dia da posse, Deus me mandou ler como última palavra aqui sendo liberada, a partir do momento que eu recebi a unção para ter a autoridade que eu estou tendo de liberar coisas aqui. Eu li e eu estou agarrado nessa palavra e volta e meia o próprio Espírito me lembra lá de volta, eu estou fechando aqui, o tempo já está terminando. Salmos 1 e 3. Põe na telão. Eu quero que você insira a palavra gravataí. Você lê a palavra pois e depois diga comigo gravataí, ok? Só para nós ver se você entendeu. Pois gravataí será, ok? 1, 2, 3. Pois gravataí será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Eu estou agarrado nessa palavra. Tudo que eu fizer nessa terra vai prosperar. E eu venho dizer para vocês, vem um tempo novo para o Iu, e vai prosperar. Amém, pastora Jéssica? Vem um tempo novo e vai prosperar. Pega, retém. Davi foi um recebedor, o menino, você sabe. Ele recebeu uma palavra, você será rei. Os irmãos dele, esse aí, rei, a palavra já sofreu crítica e desprezo dentro de casa. Ele recebeu uma palavra e uma unção, ele foi atacado pela família. Ele foi atacado por leões, foi atacado por ursos, foi desprezado, foi humilhado, gigantes, mas agarrado, convicto na palavra. A Bíblia diz, e eu quero finalizar aqui, Isaías 55:11. Deus diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Deus diz isso. Recebe isso. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que eu a enviei. Teve uma terça-feira aqui que eu declarei, eu estava ministrando sobre poços. E eu disse, Deus vai reabrir os poços espirituais dos nossos pais. Nós vamos beber a mesma água da igreja apostólica. Nós vamos desentulhar poços. Aleluia. E o Senhor Jesus, honrando Abraão, Isaac honrou Abraão, desentulhando os poços dos pais para beber a mesma água espiritual. Mas eu também disse assim, o Senhor Jesus me falou ainda em Guaíba, me deu uma visão, eu anotei, e me disse até as instituições públicas que eu tenho que visitar e liberar a palavra do que Deus vai fazer na economia dessa cidade. E naquela noite eu declarei liberações que Deus me mandou dizer. Falei como escutei. Falei como eu escutei. Só libero o que eu escutei. No outro dia de manhã, a Rádio Gaúcha estava dizendo o que eu tinha dito. E os irmãos me marcando. Foi até engraçado de ver. Porque tinha um par de marcações para mim na Rádio Gaúcha. Pastor! A partir daquele dia, começou a ter liberações econômicas em empresas da cidade. Irmãos ascenderam a cargos. E uma das palavras foi, você nem quer e nem pediu, mas eu vou fazer para você saber o quanto eu te amo. No outro dia, o irmão estava voltando de férias, foi chamado no RH. Ele tinha entrado há 6 meses numa empresa grande. E ele foi chamado no RH, pensou, demissão. Chegou lá, ele disse, olha, a gente quer te levar a diretor da empresa. Ele disse, agora só sócio para mim poder ganhar mais do que eu estou ganhando. No outro dia. Pessoas começaram a trocar de carros, porque uma palavra foi liberada no altar de Deus e ela vai cumprir o que o Senhor liberou sobre ela. É um tempo de prosperidade espiritual e econômica sobre essa cidade. É um tempo de prosperidade. Eu quero aqui acelerar. A igreja de Gravataí, a Assembleia de Deus de Gravataí, onde nós todos somos membros,
você participa do Ministério IU, mas nós somos como o céu, amados, como o céu. O céu é multigeracional. Querido, o céu é multigeracional. Desde Abel até a última pessoa que hoje vai partir, está lá. A nossa visão de igreja precisa ser multigeracional, e eu fico feliz porque eu vi a apresentação de crianças, jovens, até vovôs aqui, porque o céu é para todas as gerações. Nós somos uma igreja com 56 igrejas. Todos colocaram ofertas e dízimos para construir esse templo aqui. Todos têm direito a servir e usar esse espaço. E eu quero que vocês vivam o projeto que o Senhor tem com vocês como IU. Nós somos uma igreja de recebedores, que retém e que correm velozmente com a palavra que recebemos de Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Eu já vou passar a palavra. Eu preciso entregar algumas coisas. Primeiro, eu libero a palavra que nós já estamos aqui citando em vários cultos. Venha na terça, você vai receber muitas coisas de Deus, nas terças pastorais, de escritura e poder. Eu digo, e eu quero que você pegue essa palavra. Feche os olhos. Nós já estamos vivendo os princípios de um avivamento. Pegue a palavra. Puxa para o peito essa palavra. Aleluia. Aleluia. Santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É outra palavra que o céu libera sobre nós. Alguns dias atrás eu estava voltando pela freeway. Fique de olho fechado, você está sendo ministrado. Retenha a palavra. Pegue a palavra, agarra a palavra, como o recebedor da NFL, corre com a palavra. Eu recebi uma palavra, uma visão dentro do carro, quando eu voltava orando, e eu vi várias ondas. E o Senhor me disse, eu vou vir sobre Gravataí em ondas. Serão ondas que vão vir sobre a cidade e vão inundando a cidade de várias coisas, várias áreas espirituais, de unidade, de alegria, de cura, de finanças, o que Ele quiser. E ontem, quando nós almoçávamos juntos, eu e o pastor Marco, e nos perdíamos no horário, no final nós demos as mãos na mesa do restaurante, nós começamos a orar, e novamente eu vi uma onda vindo, e essa onda é uma onda que envolve o IU, e eu quero que você participe e surfe a onda do que o Senhor vai fazer no IU, porque era num momento de oração sobre o futuro do IU, e existe uma onda espiritual, não a força humana que vai fazer o que essa onda vai fazer. O surfista no meio do mar fica parado até que a onda venha. Tem coisas que vão começar a se movimentar, porque agora vem uma onda do Espírito. Aleluia. 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 E a última palavra que eu libero aqui é tempo de reabrirmos os poços de nossos pais. Amado, é muito desperdício nós não honrar nossos pais. Abraão cavou centenas de poços. Por que Isaac vai desperdiçar os poços dos pais? Eu quero os poços da igreja primitiva. Eu quero os poços dos antigos avivamentos. Isaac cavou novos poços, mas nós honramos os poços dos nossos pais e queremos desentulhar e beber água onde Abraão bebeu. Eu não sei se você lembra, mas a samaritana, quando Jesus chega perto dela, 2000 anos depois de Jacó cavar um poço, ela diz, quem é você? Esse poço quem cavou foi meu pai Jacó. Aleluia. Nós, essa igreja, honramos os poços antigos. E nossas gerações beberão água do avivamento da igreja primitiva, do avivamento da Rua Azusa, do avivamento do Danielberg, dos avivamentos que Deus quiser trazer. E nós também iremos cavar novos poços para vivermos os avivamentos que o Senhor quer sobre nós. Pastor Marco. Tem algum recebedor aqui? Irmão, o pastor de vocês é um recebedor. Eu estou agarrado nas promessas. Eu estou agarrado nas promessas. Eu estou agarrado nas palavras. Vocês estão vivendo alguém que está vivendo cumprimento de palavra. Quando eu tinha 13 anos, eu tive uma visão no meu quarto de uma moça igual a Carol. Tinha 13 anos. Com o cabelo de quando ela estava com 18 anos na formatura, que ela não me convidou. Quase morri. Porque daí estava um monte de menino bonito e eu não estava. E no dia da formatura ela estava exatamente a moça que com 13 anos. Eu orei no quarto, eu fiz uma oração e eu tive uma visão. Foi, eu acho, uma das primeiras visões.
E no dia da formatura dela, aquele cabelo. Eu fiquei apavorado. Eu digo, é ela. E ela, na época, me odiava, porque eu era bem fora. Eu retive a palavra mais 5 anos, Marco. Eu sei que tem gente solteira aqui. Um dia eu conto mais o testemunho. Mas, gente, não é só sobre receber. Você recebeu tanta palavra no IU, mas você está no mesmo lugar. É sobre reter e correr. Tem coisas que já está acontecendo na nossa cidade, porque eu estou agarrado na palavra e estou correndo com os nossos obreiros. Correndo com eles, correndo nos locais, correndo, botando para correr. Corre! Eu quero te lançar como um recebedor e corredor hoje. E você vai ver as promessas de Deus na sua vida, e você vai vir testemunhar nesse altar dizendo, eu comecei a correr, eu fui fazer aquele concurso, eu fui fazer aquele vestibular, eu fui atrás, nós noivamos, nós casamos, eu comecei a correr atrás do ministério, eu fui para o college, porque eu tinha uma palavra, mas eu não agarrava, e eu não corria com ela.